Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Semana correndo tudo tranquila? Maravilha! Índice Bovespa está começando a querer subir mais um pouquinho hoje, né? Depois desse monte de queda que aconteceu aí, mas vamos lá, o nosso papo aqui é o seguinte. Pessoal, eu já comentei com vocês aqui algumas vezes que nós desenvolvemos um indicador que pode nos auxiliar a encontrar ativos em tendência de alta e que podem nos dar uma oportunidade de compra, né? Na ponta compradora para operações de swing trade. O legal aqui é que esse indicador funciona em qualquer plataforma da Nelogica. Estou falando de Profit Chart, estou falando de Vector para trabalhar criptomoedas, e estou falando também da Black Arrow para que você possa trabalhar nos mercados internacionais. Então, fica com a gente aqui hoje porque nós vamos mostrar para vocês como é que nós conseguimos instalar esse indicador em qualquer uma dessas plataformas, configurar as formas de monitoramento, né? Tanto pelo gráfico, quanto pelo screening, quanto também pelo monitor de mercado, configuração de alvos e stops e, claro, para que você que fique até o fim com a gente aqui, vai conseguir testar esse indicador por um período de 15 dias gratuitamente, tá? Então, fica com a gente até o fim para que você possa ver como é que você vai baixar o indicador e como é que você vai instalar para monitorar os seus ativos. Vamos lá, pessoal. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal Viver de Trade, que daqui a pouco passa a se chamar VDT Invest, como você já pode perceber aqui na nossa comunicação. Então, para você que está chegando hoje aqui, começando a se familiarizar, fique atento aqui, eu estou falando VDT Invest, mas era Viver de Trade, é porque nós estamos fazendo uma transição de marca, de conceito, então todo o nosso conteúdo daqui para frente passa a se chamar VDT Invest, tá? Então, você que chegou agora, já começa aí, primeira coisa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e marque a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo ou gravado, você recebe a notificação e vem aqui participar com a gente, deixar o seu comentário, deixar sua sugestão, sua observação, enfim, converse com a gente, vamos trocar figurinhas aí. E para você que já está acostumado com o nosso canal, já conhece o nosso trabalho, o meu muito obrigado sempre, é um prazer enorme, uma honra muito grande e um privilégio, claro, né? Mas a responsabilidade cada vez maior. Muito bem, pessoal, há mais de 2 anos aí, a gente já vem criando indicadores e vem criando formas de buscar operações no mercado financeiro que deixem que as pessoas fiquem mais disciplinadas, trabalhando mais com a parte estatística, né? E é lógico que a gente vê que no longo prazo, os gráficos maiores são aqueles gráficos que nos trazem melhores retornos. Pensando nisso e desenvolvendo isso, nós criamos o VDT Swing. O VDT Swing é um indicador que busca arquivos ou ativos em tendência de alta e que podem nos dar algumas oportunidades de compra, sempre falando na ponta compradora, tá? E o que é legal? A gente já vem fazendo testes aqui há muito tempo, parceria com a Nelogica, inclusive, e nós vimos, e estamos reiterando isso, que esses indicadores, todos os nossos indicadores, funcionam em qualquer plataforma da família Nelogica. Então, você que usa o Black Arrow agora para operar mercados internacionais, você que usa o Vector para trabalhar as criptomoedas e você que usa o Profit Chart para trabalhar o mercado aqui interno, as três plataformas, todos os nossos indicadores vão funcionar. Então, vou mostrar para vocês hoje aqui como é que funciona esse indicador, como é que nós vamos pensar nesse indicador para fazer nossas operações e, lógico, como é que você vai instalar e monitorar os ativos, né, da sua grade de cotação e depois como é que vocês vão fazer para baixar e testar durante 15 dias. Vamos lá então, pessoal? Estamos na tela. Estamos na tela, observem vocês o seguinte, nós temos um gráfico aqui da Agro3, um ativo que eu peguei aleatoriamente aqui, e este indicador, ele fica normalmente azul, o candle fica azul quando ele está se preparando para dar uma entrada na operação de compra, e quando ele fica verde é porque a operação de compra já se iniciou, já começa a fazer a operação. E quando é que ele termina a operação? Quando o candle deixa de ficar verde-limão, como vocês podem ver aqui, ó. Então, a entrada na operação vai ser nesse ponto. Caso ele não aconteça no rompimento dessa máxima, ele vai deslocando o gatilho, né? Dentro do nosso script, lá ele tem alguns conceitos que vai segurando o gatilho até o momento que ele faz a entrada na compra. A hora que ele faz a entrada na compra, ele começa a andar. A hora que o candle fecha abaixo da média de 9 períodos, ele vai ficar preto, indicando para você, ó, encerre a operação assim que o candle estiver preto. Gráfico diário, sempre, tá, pessoal?
Esse indicador funciona sempre a partir do gráfico diário. Então, diário, semanal, mensal e aí por diante. Henrique, você vai me perguntar, funciona nos 60 minutos? Não funciona nos 60 minutos. Ele é feito para operações de swing trade. Inclusive, vocês vão perceber que mesmo falando em criptomoedas, as operações de swing trade trazem muito mais retorno do que as operações de day trade, tá? Inclusive porque você vai pagar menos taxa, menos emolumento, todas as suas despesas vão ser menores. Muito bem. Como é que ele funciona, pessoal? Ele funciona como uma regra de cor. Então, você instala essa regra de cor no seu Profit Chart, ou no seu Vector, ou na sua Black Arrow, simplesmente clicando com o botão direito sobre o candle, né? E inserindo uma regra de coloração. Esta versão que vocês estão vendo aqui, ó, VDT Swing V9, é a versão que está aplicada aqui no meu gráfico e é a mesma versão que vocês vão poder testar, tá? Já tem aqui liberado, eu vou deixar para vocês aqui, mais tarde eu falo um pouquinho sobre isso, como é que vocês vão fazer para baixar o indicador e testar, tá? Muito bem. Instalação tranquila, você vai abrir uma aba nova, então abra uma aba nova no seu Profit, no seu Black Arrow ou na sua plataforma Vector e crie candles, preto e branco, vermelho e verde, da cor que você achar que deve, tá? A partir daí é só você clicar no botão direito, com o botão direito sobre o candle e inserir regra de coloração. E aí você vai buscar o indicador para instalar. Pronto, pessoal, ele já está instalado. A instalação é muito simples. Clicou, inseriu regra de cor, já está instalado. Como é que nós vamos agora configurar, por exemplo, as nossas situações de entrada e saída? Nessa versão que vocês estão vendo aqui, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é deixar com que o indicador trabalhe sozinho, né, informando o ponto de entrada e o ponto de saída, com base no nosso script que está lá todo desenhado em cima da análise técnica, tá? Essa é a forma nativa do indicador. Ele vai trabalhar, a hora que ele ficar azulzinho aqui, você arma a sua entrada, dia seguinte rompeu, entrou na ponta compradora. Ficou preto, sai da operação. Então, uma operação como essa aqui, ó, teríamos aí 34% em 25 dias, tá bom? Aí é a forma nativa, o indicador trabalhando para você. Porém, nessa versão que você vai poder testar, você pode parametrizar algumas questões. Como é que eu faço isso, Henrique? Clica com o botão direito sobre o candle, né? Botão direito do mouse sobre o candle e vamos ativar aqui as propriedades do VDT Swing. O que eu vou então selecionar nessa opção? Vocês vão ter a possibilidade de olhar alguns parâmetros e configurar alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Alvos e stops. Exatamente, alvos e stops. Como é que eu faço? Então, se você quiser trabalhar com o indicador da forma nativa, ao abrir os parâmetros, você vai deixar essa opção aqui em não. Tá vendo? Não. Alvos e stops configurados? Não, não quero configurar alvos e stops. Aí, então, ele vai trabalhar da forma nativa, como você está vendo aqui, ó. Caso você queira estipular alvos e stops, por exemplo, você é uma pessoa um pouco mais conservadora e você quer, não, eu quero entrar, eu quero talvez aí 10, 12% na operação, eu admito um stop de, sei lá, 5%, 6% e quero sair logo. Tudo bem. Se você quiser configurar, você vai usar essa opção aqui, ó. Alvos e stops? Sim. Uma vez que você coloca alvos e stops sim, você vai lá e determina qual o valor do seu alvo e o valor do seu stop. Então, eu quero um alvo de 15% e eu quero um stop de 5%. Observem que ao dar OK nessa caixinha, aqui a configuração dele vai mudar. Por exemplo, olha lá, já mudou, ó. Tá vendo? Ele ficou azul de novo aqui, entrou na operação, deu 15% aqui, ele saiu, ó. Ficou branco, tá vendo? Aí ficou azul de novo aqui, olha lá. Deu mais um X% ali, ó, já saiu da operação de novo, ó. E aí depois ele entrou de novo e aí tomou um stop nessa operação, tá? São as duas formas de você trabalhar, configurando alvos e stops ou deixando a forma nativa. Como eu já fiz todos os testes aqui, pessoal, eu prefiro trabalhar da forma nativa. Vocês vão ver que eu tenho um teste aqui, olha lá. Eu tenho um teste aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele se comportou muito bem em todos os ativos. Eu fiz uma análise
dos ativos que compõem o Índice Brasil Amplos. Então, na época eram 180 ativos. Vocês vão ver os estudos que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Vamos lá então, antes de passar os estudos, eu quero mostrar para vocês como é que nós vamos monitorar os nossos ativos dentro das plataformas, tá? Desde a plataforma mais básica até a plataforma mais avançada, que hoje é o Profit Ultra. Muito bem, nós temos 3 maneiras de monitorar nossos ativos dentro da plataforma. A primeira delas eu acabei de mostrar para vocês, é inserindo a regra no Candle, né? Eu insiro a regra no Candle e ele mostra para mim ficando azul. Deixa eu ver se eu encontro um azul aqui. Olha lá, ó. Aqui ele deveria ter ficado azul. Quando ele começa a operação, ele já fica verde o seguinte, mas às vezes ele fica azul, às vezes ele continua azul, às vezes ele muda para verde. Mas enfim, no dia que ele estiver armando a operação aqui, ó, ele vai ficar azul para você. Ficando azul, você sabe, opa, dia seguinte, rompeu a máxima, eu entro comprando, né? Olha lá, entrou na compra, foi até lá em cima, se você pegou o pico da operação aqui, 25%. Se você tivesse estabelecido o seu alvo, olha aqui outra operação aqui, ó, azul aqui, ó, tá vendo? Então, sempre que ele vai monitorar, vai preparar, ele vai ficar azul, tá? Essa é a primeira maneira de você monitorar os seus ativos. Qual a segunda maneira de você monitorar os seus ativos? É utilizando a ferramenta Screening, que também todas as versões do Profit, da Black Arrow e do Vector possuem, tá? Como é que nós vamos fazer? Você vai entrar lá no seu menu do seu Profit Chart. Vamos achar o Profit aqui. É só um pouquinho, pessoal, que eu tenho que minimizar umas telas aqui, ó. Ó, vamos lá, eu vou passar para cá e vamos olhar para vocês aqui, ó. Como é que nós vamos monitorar isso aqui, ó? Nós vamos, pessoal, mudar para a tela e você vai entrar na operação, na opção Estratégias e vem aqui, ó, Screening. Eu vou buscar Screening, ou seja, se for traduzir isso aqui da forma mais literal possível, ele vai falar telando, né? É na tela, monitoramento na tela. Então abre a maneira Screening aqui, ele vai mostrar para vocês uma tela vazia, ou se você já tiver alguma forma de monitoramento, você acrescenta um novo. Então você pode abrir uma aba nova e colocar, por exemplo, VDT Swing, tá? Sem abreviação que ele não vai aceitar, tá bom? Criei uma tela nova, VDT Swing, pronto, aba nova. Eu vou criar uma forma nova de fazer esse monitoramento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nesse funilzinho que aparece aqui, vou criar uma opção nova e vou colocar VDT Swing, por exemplo. Tá bom? Aqui. Tá. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu criei uma forma nova de monitorar e como eu falei para vocês, nós não temos um indicador. Ele é um indicador, não é? Então eu vou usar o quê? Ó? Uma estratégia de seleção. Tá aqui, ó. Eu vou selecionar a estratégia. Qual estratégia? A VDT Swing que você vai baixar aí para você. Tá? Olha lá, ó. Eu vou pegar a versão 9 aqui. Pronto, ó. E aí ele aparece os parâmetros também, ó. Aqui eu deixaria não, tá, pessoal? Deixa não aqui para ele poder mostrar para vocês todos os ativos, ó. O VDT Swing foi modificado. Deseja salvar? Sim, desejo salvar. Pronto. Ele já criou para mim aqui o VDT Swing e agora eu posso pegar em toda a minha lista de cotação. Então você já tem aí no seu Profit, na sua Black Arrow ou no seu Vector, você tem já listas que você pode criar ou algumas listas pré-definidas ou algumas bolsas que você queira fazer aí a sua busca. Então vamos escolher aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, o IBRA, que eu acabei de falar dele, né? Então são hoje 177 ativos. Ele vai selecionar e eu vou dar simplesmente eu vou aplicar o meu VDT Swing aqui, ó. Ele vai mostrar para mim todos os ativos que estão no dia de hoje, como nós estamos falando de gráfico diário, ele vai mostrar todos os ativos que estão se preparando para uma pernada de alta dentro do Índice Brasil Amplo. Ó. Tá vendo que aqui também tá, ó. Tá vendo? Ó? IBRA é o mesmo, ó. Só que ele não está pegando, não sei porquê. Eu vou pegar aqui. Período sempre tem que colocar um dia, tá, pessoal? Se você colocar 60 minutos, não vai pegar. Vou pegar aqui, ó. Olha lá, pegou. Tá vendo? Então você coloca ele lá e ele vai monitorar para você. Aqui ele vai repetir, né? Porque é a mesma coisa que está acontecendo lá. Eu já tinha feito, então eu só queria abrir mais uma para vocês aqui, ó.
tá? Então ele vai monitorar daqueles 177 ativos, neste momento, com a cotação atual, de acordo com o que está acontecendo agora, exatamente no mercado, ele está mostrando para nós que nós temos 8 ativos no gráfico diário, que compõem o índice Brasil Amplo, que podem estar nos oferecendo uma oportunidade de compra. Para quando? Para amanhã, né? Eu estou olhando o gráfico diário para amanhã. E alguns podem até estar já verde. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui em alguns deles. Ó. Enquanto ele está monitorando ali, deixa eu ver a positivo que está aqui. Ó. Pose 3. Olha lá. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que ele faz, pessoal. Olha lá. Eu comentei para vocês, né, que ele fica azul quando ele está se preparando. O que nós vimos no screening lá? Positivo, olha ali, ó. Pose 3, deixa eu tirar isso aqui. Pose 3, ó, está em azul. O que pode nos dizer? Temos que esperar fechar o pregão, eventualmente, lógico, né? Espero fechar o pregão, mas caso continue nessa condição, amanhã, ao romper o topo do dia de hoje, inicia-se a operação de swing trade ou a pernada de alta, né? Se você vai fazer a operação, é outra história, mas ó, aqui ele estava azul. Olha o que aconteceu na sequência. 35% em 10 dias. Tá? Então, é possível. Outro que aqui está aparecendo hoje, ó, Movida, estava aparecendo lá. Olha lá, também está azul. Ó. Todos eles se preparando. Ó. Outro que está aparecendo, Vulcabras. Deve estar azul também. Deixa eu carregar. Olha lá, está azul também. Ó. Outro, Ser 3. Olha lá, tá azul também, tá vendo? Então, todos eles vai mostrar em azul o candle de preparação e no dia seguinte, caso ele rompa para cima, ele começa a operação, tá? Esse é o segundo, essa é a segunda forma que você pode monitorar os seus ativos dentro da sua plataforma. Primeira, colocando dentro do candle. Segunda, no screening. E a terceira forma é para aquelas pessoas que já possuem as plataformas versões mais Pro, né? Então, Profit Pro, Vector Pro, o Ultra já deve ter para todo mundo, tá bom? Então, aí nós estamos falando do monitor de mercado. O monitor de mercado é uma ferramenta que só consta nessas plataformas na versão Pro. Onde é que eu vou para usar o monitor de mercado? Eu vou entrar aqui, ó, ferramentas, monitor de mercado. E qual é a lógica de utilização do indicador no monitor de mercado? A mesma que nós usamos no screening. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, o índice Brasil Amplo, ó, já tenho aqui selecionado a minha lista de cotações, tá? Aqui, ó, índice Brasil Amplo. E eu vou escolher o que, pessoal? A coloração VDT Swing V9, tá? Olha lá. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai carregar. Aquilo que estiver em azul são os ativos que estão se preparando para uma operação. Aquilo que estiver em verde são aqueles ativos que já estão em operação. Da mesma forma que ele se comporta lá no gráfico, ele vai se comportar aqui no monitor de mercado. Você pode deixar uma tela aí separada, né, no cantinho, só que isso vai consumir um pouco de memória da sua máquina também, né? Mas é possível também você utilizar nesta condição também. Demora um pouquinho para carregar aqui, mas ele já carrega, tá? Olha lá, está carregando. Ó. Movida, que nós vimos agora há pouco em azul. Positivo, que nós vimos agora há pouco em azul. Deixa eu ver se aparece aqui a Vulcabras. Alguns ficam pequenininhos aqui. Ó. Petrobras está azul hoje. Enfim, ele mostra para você, quando estiver azul, potencialmente no dia seguinte abre a operação. Quando está verde, é porque já está em operação. Isso de acordo com aquela configuração padrão do indicador. Tá? Beleza? É isso, pessoal. Simples assim. 3 formas de você monitorar os seus ativos. No gráfico, no screening e no monitor de mercado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, antes de eu falar da parte do download, os estudos que nós fizemos e o que nós conseguimos em relação a esses estudos aqui. O que nós fizemos, pessoal? Nós pegamos o índice Brasil Amplo, então, aqui, ó, VDT Invest, indicador VDT Swing, análise de ativos para automatização ou para você monitorar os ativos, né? Na ponta compradora, trabalhando com o Swing Trade. O teste foi feito, então todos esses testes eu fiz de forma manual, pegando ativo por ativo, indo buscar a informação deles, tá? No período de 1 de janeiro de 2018 até 31 de 12 de 2022. Peguei todos os ativos, 177, tá? E aqui estão alguns resultados, eu não vou passar todos, né?
Na época eram 201, tá, pessoal? Ó, 201 ativos citados pelo gráfico diário, 180 apresentaram saldo positivo após o término desse estudo, 21 apenas negativo, usando a configuração padrão do indicador, tá? De novo ali, ó, de 1 de janeiro a 31 de 12, apenas 10% das ações fecharam o estudo com resultado negativo, tá? Claro que isso aqui também não quer dizer resultado passado não garante resultado futuro, mas a estatística vai mostrar para a gente algumas coisas. E aqui estão os ativos com as suas respectivas curvas de capital e resultados financeiros, tá? Número de operações, enfim, tá tudo aqui, ó. Percentual de acerto, olha lá, ABCB4, ó, 54 operações total, ela acertou 38%, mas o resultado do ganho foi maior do que a perda. Então, ele dá uma sensação, né? Olha lá, curva de capital ascendente, ó. Tem ativos que ele performa melhor, outros nem tanto. Ambev, por exemplo, ó. Aqui, ó, a R3, por exemplo, nesta ação, eu já marquei em vermelho ali, por quê? Porque o resultado foi negativo, tá? Temos algumas, falei que eram 10, né? Tá vendo, ó? Mas a sua maioria, ó, a Agro 3, que eu mostrei no gráfico agora há pouco para vocês. Olha a curva de capital. Interessante. Houve um drawdownzinho ali no começo, mas depois, drawdown, pessoal, 7% é muito baixo. Drawdown de 7% do seu capital é muito baixo, né? Alpargatas também, ó. Resultado 2,14 fator de lucro, acertando quase 50% das operações. Enfim, todo este material que aqui está, eu vou deixar para vocês baixarem e que, se quiserem analisar, fiquem à vontade, um por um. O que vale a pena ver aqui, ó, eu comentei com vocês a questão das criptomoedas, né? Então vamos lá para o fim, e tem Bitcoin também aqui, ó. Vou passar um por um bem rapidão, para que vocês possam ver o Bitcoin e a Ethereum no final. Tá tudo aqui, tá, pessoal? Esse material está em PDF, o que está positivo vai aparecer, o que está negativo vai aparecer, e é claro que você vai escolher aquele ativo que mais você confia, né? E monitora dentro da sua grade de cotação aí. Lembrando que vale para todas as plataformas Nelogica, tá? Profit Chart, Vector e Black Arrow, certo? Smartfit, ó, Smartfit tem um bom retorno também. Sinqia, Sula, a Sula já não faz mais parte, tá? Incorporada pela RDOR. Então tem algumas informações aqui. Se saiu mais algum ativo do IBRA, é porque esse estudo já foi feito há algum tempo, tá? Então estamos passando os estudos para vocês, ó. Vulcabras, olha que bonito o resultado de Vulcabras, ó. 51% de acerto, fator de lucro 3,69, ou seja, cada vez que ele acerta quase 4 vezes em relação ao que ele perde. Olha só o drawdown, pessoal, 6%, é muito baixo. A VEG também, ó, 15%, não é ruim. Olha o payoff, 3,34, excelente payoff. Payoff acima de 0,7 já tá bom. Olha os payoffs aqui, ó, 3,34, 3,20. Então é muito legal. Olha só, no Bitcoin, pessoal, fator de lucro 1,87. O Bitcoin já teve um drawdown um pouquinho maior, mas o payoff também é muito bom, né? 2,59. E Ethereum, olha só, 61% de acerto, payoff 3,90, fator de lucro 6 vezes, galera. 6 vezes, drawdown 5% apenas. Estou falando de operações de swing trade, tá? Essas operações são de swing trade. Ou seja, compro hoje e vendo pelo menos no dia seguinte. Então tem que virar de um dia para o outro. Resultado sensacional. Absolutamente sensacional. Você conseguir um resultado desse, é um negócio absurdo no swing trade, pessoal. E aí, eu falo para vocês, né? É muito melhor vocês fazerem operações de maior prazo, utilizando o gráfico de diário, semanal, mensal, do que você fazer uma operação de day trade que fica aquela loucura lá. Tem também para day trade? Sim, nós temos ferramentas, temos estudos, temos indicadores que trabalham com as operações de day trade e dão bons resultados, sem problema. Mas o que eu sempre comentei aqui, quem acompanha há mais tempo o canal sabe disso. A gente sempre fala, opere prazos maiores para que você tenha resultado melhor a longo prazo. Lembra disso? Sempre comentei isso com vocês aqui. Quem acompanha sabe do que eu estou falando. Muito bem. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Nós temos, para que você possa baixar esse indicador e testar durante 15 dias, então ele vai ficar disponível de amanhã, quarta-feira, né?
ou de hoje, já pode começar a baixar quem quiser, até o dia 8 de setembro, pessoal. Válido até o dia, então passa feriado dia 7, vai valer até o dia 8 de setembro. A partir desse dia, então, ele perde a validade, tá? Mas você vai conseguir fazer ao longo desse período todo e qualquer monitoramento dentro da sua grade de cotação. Detalhe, você pode instalar nas 3 plataformas ao mesmo tempo. Então, se você tem o Profit, a Black Arrow e o Vector, pode instalar nos 3, tá bom? E se esse vídeo chegar a 1000 likes, olha só, hein? Se o vídeo chegar a 1000 likes, eu vou deixar esse código, esse indicador por mais 30 dias gratuito para vocês, tá bom? Então, por enquanto, tem 15 dias. Se ele chegar a 1000 likes, a gente estende esse prazo e dá mais 30 dias. Combinado? Vamos lá? Como é que você faz, então, para baixar esse indicador e testar na sua plataforma gráfica? Simples assim. Tem um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou tentar colocar um card para vocês aqui também, onde vocês vão clicar neste card. Aqui tem uma breve explicação dele. Estou comentando sobre o indicador, o que ele faz, como trabalha, né? A versão que vocês estão recebendo aqui atualizada e tal, né? Tá tudo certinho aqui. O que vocês vão ter que fazer? Deixar para nós algumas informações, tá bom? Passando para nós aqui as suas informações, concorde em receber conteúdo, tal, informação sobre esse indicador e sobre outros, dá um ok ali. Se você concordar, ok. Se você não concordar, também não tem problema. Mas enviou para a gente isso, você vai ter na próxima página o link para fazer o download, tá bom? Fez o download? O que eu vou fazer então? Como é que eu faço para colocar no meu gráfico? Vamos ver agora. Já. O que eu vou fazer? Você vai entrar no seu Profit, no seu Vector ou na sua Black Arrow e você vem para a tela principal do seu gráfico aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá no menu Estratégias e vou fazer a importação da estratégia. Antes de você instalar no seu gráfico, você tem que importar essa estratégia. Como é que eu faço a importação? Importar. Você vai buscar a pastinha amarela aqui e vai buscar onde você fez o download, né? Olha lá, você vai ver o arquivo teste VDT Swing 15, ó. Você vai abrir esse indicador, puxa com esse botãozinho para o lado esquerdo aqui, do esquerdo para o direito, e dá a opção importar. Uma vez que importou, pronto, ele já está no seu Profit. Aí você faz a instalação conforme eu coloquei lá no comecinho, né? Clicando com o botão direito do mouse sobre o candle, e aí sim você vai clicar em procurar indicador e vai trabalhar com ele como indicador, tá? Assim, ó, botão direito, inserir regra de coloração e vai buscar o nomezinho dele lá. Fácil, fácil, tá bom? Testem à vontade durante esses 15 dias, lembrando de novo, somente a partir dos gráficos diário para cima, diário, semanal, mensal, até anual, tá bom? Se nós chegarmos a 1000 likes, eu deixo esse indicador por mais 30 dias gratuito aí, para que vocês possam testar nas 3 plataformas de forma simultânea. Valeu? Presentão para vocês aí, tá bom, pessoal? E aí, é claro, depois, terminando o prazo de validade do teste, se você quiser assinar, fica à vontade. Se você não quiser assinar, também não tem problema. Para você fazer a assinatura, ele está dentro da plataforma Profit Chart, inclusive ele está na plataforma, tá? Para você assinar. Você vai encontrar ele lá na Nelo Store. Depois eu trago outro vídeo falando aqui, mas até posso mostrar já para vocês aqui, ó. Como é que nós vamos fazer então? Eu vou pegar o gráfico, vou lá no gráfico, vem aqui, ó, Nelo Store, tem o botãozinho da lojinha aqui, ó. Ou então vou no menu Ajuda e vou aqui na Nelo Store. Abriu a Nelo Store, você vai procurar aqui, ó, VVDT, já vai aparecer aqui VVDT Swing V2, ó. Deixa eu carregar um pouquinho aqui. E é exatamente essa versão que vocês estão testando, tá, pessoal? Aqui, ó. Você testou a versão que está aqui no Profit para você assinar. Fique à vontade depois. Se você testar 15 dias e gostar, você pode testar mais 7 aqui, ó. Testou mais 7 e gostou, daí você faz a assinatura. Se chegar a 1000 likes, como eu comentei aqui, chegando a 1000 likes, eu deixo esse indicador por mais 30 dias de forma gratuita para vocês. Beleza? Vamos nessa então. Testem, façam todos os seus testes. Lembrando de novo, preciso lembrar para vocês. Funciona apenas a partir do gráfico diário. Por que eu estou falando pela terceira, quarta vez aqui? Porque vai ter gente que vai escrever no comentário se funciona no 15 minutos. Certeza. Tá? Então, não funciona, pessoal.
só vai funcionar a partir do gráfico diário, tá? Beleza? Ah, Henrique, eu instalei, mas no gráfico de 15 minutos não funciona. Porque ele foi feito para gráfico diário, tá? Swing trade, pessoal, é onde está o dinheiro grande. Estratégia de período mais longo, às vezes o stop também é um pouquinho mais longo, mas o ganho é muito maior, como vocês puderam ver aqui nos estudos, que eu vou deixar disponível para vocês baixarem também. Tá bom? Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus, testem à vontade esse indicador, depois a gente vai comentando aqui ao longo dos próximos dias, chegando a 1000 likes, ganha mais 30 dias, tá? Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Tchau, pessoal. Obrigado.